Olá a todos, bem-vindos ao meu canal de regresso então para a resolução de mais uma questão do exame de Físico-Química A do ano 2015, segunda fase, agora com a questão número 3 do grupo 5, que é uma questão que irá proporcionar a utilização da calculadora gráfica. A questão diz-nos o seguinte: para determinar a capacidade térmica mássica do alumínio, forneceu-se energia a um cilindro desse metal, cuja massa é igual a 1,010 kg, a uma taxa temporal de 3 joules por segundo. O que isto quer dizer que a cada segundo, né, nós fornecemos exatamente 3 joules de energia a esse cilindro de alumínio. Na tabela seguinte encontram-se registadas as variações de temperatura, delta-teta, né? Há de ser aqui este delta-teta, do cilindro de alumínio em função do tempo de aquecimento considerado. Temos aqui alguns valores experimentais, por exemplo, em 100 segundos, verificamos que a barra de alumínio aumentou, isto é variação de temperatura, né? Aumentou 0,33 graus Celsius, em 200 segundos a variação da temperatura foi de 0,65 graus Celsius, em 300 segundos variou exatamente um grau e por aí em diante. Admita que toda a energia fornecida contribuiu para o aumento de temperatura do cilindro de alumínio, ou seja, aquela energia que a gente forneceu, toda ela contribuiu para o aumento de energia interna, ou seja, não existiu energia dissipada neste processo. Calcula então a capacidade térmica mássica do alumínio. Bem, a capacidade térmica mássica é aquela quantidade de energia que nós temos que fornecer exatamente a 1 kg, neste caso de alumínio, para que a sua variação seja de exatamente 1 grau. Utiliza então as potencialidades gráficas da calculadora, apresente a equação da reta de ajuste obtida, identificando então as grandezas físicas consideradas. Apresente todas as etapas de resolução. Bem, para resolvermos esta questão, se nós queremos a capacidade térmica mássica do alumínio, eu vou entrar aqui com a fórmula do calor, é uma energia transferida sob forma de calor entre corpos, que é exatamente igual ao produto entre a massa vezes a capacidade térmica mássica, vezes então a variação de temperatura. Se eu quero então determinar esta capacidade térmica mássica, eu posso então resolver esta equação em função da capacidade térmica, né, dividindo aqui ambos os membros pela massa e a variação da temperatura, obtendo que a capacidade térmica do alumínio será exatamente igual ao quociente entre a energia fornecida sob forma de calor e o produto entre a massa e a variação de temperatura. Olhando aqui para os dados, eu percebo que a massa, eu tenho uma massa de 1,010 kg, quer dizer que a massa eu tenho. A quantidade de energia, se eu considerar um segundo, será exatamente igual a 3 joules, isto porque temos uma taxa temporal de energia que foi fornecida, 3 joules a cada segundo, e não houve energia dissipada no processo. Por isso, se eu considerar como o meu tempo, se eu considerar o tempo 1 segundo, a energia sob forma de calor há de ser exatamente igual a 3 joules. Basicamente, neste quociente, o que está em falta é a variação de temperatura para esta quantidade de energia que foi fornecida em 1 segundo. Quer dizer, eu tenho aqui o calor serão 3 joules, tenho aqui a massa, se eu tiver a variação de temperatura neste intervalo temporal, eu consigo fazer o cálculo da capacidade térmica do alumínio. Para perceber a variação da temperatura, e eu vou ter que trabalhar então com as potencialidades da calculadora. De que maneira? Eu tenho aqui esta tabela, e eu vou considerar aqui uma lista 1,
que será o tempo, e vou considerar uma lista 2, que será aqui estes valores da variação de temperatura. Isto considerando como variável x o tempo e considerando como variável y a minha temperatura. Depois é só irem à calculadora e colocarem as duas listas e pedirem uma regressão linear. Dependendo das vossas calculadoras, esse processo de colocação das listas e pedido da regressão linear é diferenciado. O que eu vos sugiro, há vários tipos de calculadoras, e eu não tenho aqui o programa do emulador da calculadora no computador, o que eu vos sugiro é, para o caso das vossas calculadoras, procurem especificamente no YouTube, por exemplo, quem tem a TI 84, colocar no YouTube TI 84, obter reta de regressão linear e procurar vídeos. Há bastantes vídeos que vos ensinam a fazer isso na vossa calculadora específica. Eu coloquei aqui as duas listas no meu tablet e obtive a seguinte regressão linear. Teremos então aqui o gráfico. A reta obtida é esta que vocês podem visualizar aqui, ou seja, y igual a 0 mais 0,00328x. Explicitando esta reta, mas com as nossas grandezas, nós definimos então y como delta-θ e x como a variável temporal. Então, olhando aqui para esta reta de regressão, temos que substituir o y pelo nosso delta-θ. Então teremos delta-θ igual a 0. 0 há de ser ordenada na origem, já vamos às interpretações. Mais 0,00328 vezes a variável x, que é o tempo. Reparem aqui no seguinte, qual é a representação ou qual é o significado do declive obtido. O declive obtido, como é que vocês fazem o declive? Há de ser um ΔY, né, sobre um ΔX, que, observando as nossas grandezas, isto há de representar um Δθ sobre um ΔT. E qual é o significado desta variação? É exatamente o aumento de temperatura a cada segundo por unidade temporal. Ou seja, através desta reta nós percebemos que a barra de alumínio aumenta 0,003328 graus a cada segundo. E este é que é o significado físico do declive da reta. Vocês têm que fazer o quociente entre as grandezas colocadas nas listas e fazer a respectiva interpretação. Apanharão sempre uma taxa. Neste caso, apanham a elevação de temperatura a cada segundo da barra. Neste caso, noutras situações, poderá ser outra coisa. Agora, aquilo que será sempre a mesma ideia é que o declive é o quociente entre as grandezas utilizadas. Mediante isto, nós queríamos saber qual era o aumento de temperatura se considerássemos 1 segundo. Então, considerando aqui na nossa expressão ordenada na origem, já agora, por acaso aqui é 0, o que quer dizer que se o tempo for igual a 0, ordenada na origem é o y quando o x é igual a 0. Qual é o significado disso? Se o tempo for 0, né, quer dizer que a gente não forneceu nada. Porque se a taxa temporal da energia fornecida tem uma taxa temporal de 3 joules por cada segundo, se o tempo for 0, né, nós não fornecemos nada. Não fornecendo nada, a variação da temperatura, obviamente, terá que ser nula. Agora, para obter a variação de temperatura, se considerar 1 segundo, então se o tempo for igual a 1 segundo, nós havemos de obter uma variação de temperatura exatamente igual a 0,0328 graus Celsius. Devemos explicitar exatamente o valor do declive nestas equações. Ou melhor, quando trabalhamos estas regressões na calculadora. E o declive seria simplesmente 0,00328 unidades do declive, Δθ sobre ΔT, então serão graus Celsius por segundo. Isto em termos de unidades. É o tal aumento de temperatura a cada segundo.
Efetuando agora aqui o cálculo final da capacidade térmica, isto agora é mesmo só fazerem os cálculos, quer dizer, a capacidade térmica então do alumínio será exatamente igual à quantidade de energia. Eu aqui escolhi 1 segundo, ou seja, para 1 segundo eu terei 3,0 joules, então 3,0 joules, e a dividir pela massa, ou seja, 1,010 kg, vezes o tal aumento de temperatura para 1 segundo, que seria de 0,00328, e isto em graus Celsius. Efetuando então aqui os cálculos na minha calculadora, eu obtive assim uma capacidade térmica. Estou-vos a mostrar assim aqui o valor. Vamos ter que trabalhar os algarismos significativos, nestes casos convém sempre. Temos 905,578. Olhando aqui para os cálculos, no numerador temos 2 algarismos significativos, no denominador temos mais, mas numa divisão teremos que apresentar o resultado sempre com o menor número de algarismos significativos. Se eu em cima tenho 2 algarismos significativos, aqui teria 4 e ali mais alguns, mas terão que ficar sempre com o menor, ou seja, este resultado final terá de ser colocado com 2 algarismos significativos. Mas eu tenho 900, não interessa, tem que ser 2. E então, para apresentarem com 2, nós podemos utilizar notação científica. Então, ficar com 2 seria aqui no 0, mas olhando para a direita como é 5, ficaria com 91, ficaria com 91. Agora, deslocando a vírgula, uma casa 2, então isto será igual a 9,1 vezes 10 elevado ao quadrado, unidades da capacidade térmica, joule, quilograma menos 1 porque está a dividir, e grau Celsius também menos 1 porque se encontra a dividir, e teremos assim o exercício concluído. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer ajudar. Voltarei já de seguida porque faltam apenas 2 grupos para terminar o exame. Até já.